Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Quem aqui já foi apaixonado? Ninguém? Pelo amor de Deus, vocês dois aí no fundo nunca foi apaixonado, não? Rodrigo, não? Misericórdia, Rodrigo. Todos eu creio que já foi. Fernanda, já foi apaixonada? Já foi. Dona Fia já foi apaixonada? Já foi. Valéria já foi apaixonada? Já foi, tá vendo? Vou nem perguntar pro seu Joel não, que até hoje ele é, né, seu Joel? Não vou nem perguntar. Dona Valci, todo mundo já sentiu frio na barriga. Todo mundo já sentiu aquele travar quando via a pessoa amada, a paixão. Você paralisava, você esperava a pessoa. E quando você, pela primeira vez, foi falar para a pessoa, pedir ela em namoro? Hoje não é bem assim, né? Mas eu acho que quem está aqui foi assim. E aí você ficava aguardando a resposta, esfriava tudo, gelava. E quando tinha que ir pedir para o pai da moça? Que calvário! Que calvário! Era uma luta, né? Querido, só que a paixão não é amor. A paixão não é amor. A paixão é um sentimento, uma sensação da carne. É da carne. Por isso que tem homens que traem a esposa porque fala assim: eu amo aquela outra mulher. Ele não ama, ele está apaixonado. E paixão dura no máximo de 2 a 3 anos. Depois acaba. Depois acaba. É fogo de palha. Paixão é fogo de palha. E aí você vê as pessoas com os casamentos, ou com o casamento destruído por conta de uma segunda paixão. Porque trocou um olhar e a pessoa agora foi conquistada por aquela troca de olhar, um laço, ela foi laçada. A paixão faz isso. Ela mexe com os nossos sentimentos e nos leva para este lugar momentâneo de prazer. Momentâneo. Mas é momentâneo, queridos, passa. E aí depois, você já viu? Tem pessoas que não dão conta de ficar num casamento só. Ele passa de um casamento para o outro. E aí o cara se torna especialista em casamento. Mentira! Se ele fosse especialista em casamento, ele ficava casado uma vez só e pronto. Na mídia a gente vê vários. E ele fica pulando. Por quê? Ele não conhece amor, ele só sabe o que é paixão. Ele só sabe o que é paixão. E quando Paulo escreve, ele fala de amor. Ele não fala de paixão. Ele não fala do amor romântico que a paixão gera. Porque eu sei que eu mexi com vários aqui quando falei da paixão, quando falei de frio na barriga. Você foi lá atrás, lembrou. Isso quer dizer o quê? São sensações, são emoções que mexeram com você. Porque é o papel da paixão. Agora, o que Paulo está falando é de amor, mas não um amor romântico que dá essa sensação, mas um amor ágape,
do grego. Ágape é um amor sacrificial. Ágape é um amor de entrega, de altruísmo. Ágape é um amor que vai além do amor pelo pai e pela filha, que vai além do amor entre o relacionamento homem e mulher, vai muito além. Esse amor ágape é o amor que Jesus teve por nós. E é esse amor ágape que lá em Efésios fala que Cristo amou a igreja, amou, é esse amor ágape. Assim, o marido também deve amar sua esposa com o mesmo amor sacrificial. Então Paulo está falando desse amor de sacrifício, de amor de abrir mão de você em prol do outro, porque você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz, e para fazer o outro feliz, muitas das vezes você precisa abrir mão de si. Mas, voltando, já como eu contextualizei você sobre o amor, vamos voltar lá no versículo 1, para você se contextualizar dentro do que a carta, o que é que Paulo estava querendo falar para a igreja de Corinto. Paulo estava falando, não adianta você falar todos os idiomas do mundo. Paulo estava falando, não adianta você ser poliglota, não adianta você falar as línguas dos homens, você conhecer todas as línguas, você viajar países e falar fluentemente nesses países, não adianta. E não adianta você falar a língua dos anjos, se você não tiver o amor sacrificial. E nós podemos trocar essa palavra amor por Jesus. Se você não tiver Jesus, é como o bronze, é como o símbolo que retine. Naquela época, quando havia culto pagão, culto a Dionísio, culto a Cibele, quando havia esses cultos pagãos, eles usavam de símbolos, de trombetas, para adorar esses deuses. O que Paulo está falando para eles, não adianta nem vocês quererem fazer igual os pagãos. Não adianta, se não tiver amor. Mas por que Paulo está falando isso? Porque no capítulo 12, Paulo elogia a igreja de Corinto, porque ela tinha todos os dons. Paulo nunca elogia a igreja de Corinto pelo amor que ela tem, mas Paulo elogia pelo dom que ela tem. Paulo elogia a igreja de Éfeso pelo amor, de Colossenses pelo amor, mas a igreja de Corinto ele não elogia. E ele escreve o mais lindo salmo, que é esse, uma poesia hebraica, no capítulo 13, demonstrando o que é o verdadeiro amor. No versículo 2, Paulo continua, porque normalmente o judeu, ele sempre vai, para falar a mesma coisa, ele vai fazer 3 vezes uma analogia, falando de formas diferentes, e ele fala: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, Paulo está trazendo aqui agora os dons que a igreja recebeu, ainda que eu profetize, ainda que eu conheça todos os mistérios, que eu sei tudo que você está passando, que eu olho para você e vejo de Deus aquilo que tem que falar para você, porque a igreja de Corinto tinha disso. Ainda que eu faça milagres maravilhosos, ainda que eu faça aqui um aleijado andar, que eu faça aqui um cego ver, um surdo ouvir, ainda que eu tenha fé para tudo isso, ainda que eu tenha fé para transportar montanhas, mover as coisas do lugar, se não tiver o amor, se não tiver Jesus, se não tiver o amor sacrificial, não vai adiantar nada. E aí no versículo 3 ele fala: e ainda que eu distribua, agora ele já passa, ele sai dos dons e já vai
para os bens, para o servir, ainda que eu distribua os meus bens aos pobres. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa quer ganhar Jesus comprando Ele. Comprando Ele. Como assim, pastor? Eu vou ser o maior filantropo do mundo. Olha para o Bill Gates, é um filantropo de mão cheia. Tem muitos. Mas se faltar amor, se faltar Jesus para ele, ele é nada. É isso que Paulo está falando. Não adianta você distribuir cesta básica, não adianta a gente se juntar aqui para poder dar uma oferta para Carla. Se não tiver Jesus, se não tiver amor, nós estamos fazendo em prol apenas da Carla, em mais nada. Você não tem retribuição nenhuma da parte de Deus. Ainda que naquela época havia no culto hindu as pessoas se queimarem vivas, porque a morte na fogueira é uma morte muito dolorida. Mas elas faziam isso porque elas entendiam no culto pagão que se elas sacrificassem o seu corpo, elas iam para um lugar de ascensão espiritual. E aí Paulo fala nesse contexto, ainda que eu queimasse, o meu próprio corpo fosse queimado, isso não ia adiantar em nada se eu não tivesse Jesus. Você pode morrer pela pessoa, você pode dar sua vida pelo outro, mas se você estiver fazendo isso por glória própria, não adianta. Não adianta. E aí a gente vai para o versículo 4. Porque no versículo do 1 ao 3, nós percebemos o que? A ausência de amor. A ausência de amor. E não pode ser compensada por outra qualidade qualquer. Por mais espetacular que seja, querido, quer dons espirituais, quer zelo religioso, você não consegue compensar a ausência do amor. Agora nós vamos para as características que nos lembra de uma pessoa. Preste atenção. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Aqui, Paulo está falando da crise que estava dentro da igreja de Corinto. Aqui Paulo está falando que quem tem esse amor sacrificial, ele é paciente com o outro, para esperar o outro aprender. Por quê? Naquela igreja, eles tinham dons e estavam brigando entre si para ver quem era o melhor. Quem era o melhor? Por isso Paulo fala, o amor ele é paciente, ele é benigno. Ou melhor, Jesus é paciente, é benigno. Se vocês estão na igreja, é por conta de vocês ou é por conta de Jesus? Isso que Paulo estava falando para eles. Qual o motivo que vocês estão aqui na igreja? Não tem motivo para a gente ficar na igreja discutindo, brigando, quem é o melhor, quem é o pior, ou quem fala mais em línguas, ou quem profetiza mais, ou quem canta melhor, quem canta pior. Não, Paulo está falando para eles que sem a paciência, sem a bondade, o ciúme, tudo isso é soberba e nos lva à ruína. E o versículo 5: não se conduz inconvenientemente. O amor não se conduz de forma inconveniente. O amor não faz bullying, querido. Às vezes a gente é inconveniente, às vezes a gente critica o outro sem perceber. É inconveniente. E a gente precisa se policiar. Se policiar. Porque o amor ele não procura os seus próprios interesses. Jesus ele não veio por interesse dele. Jesus ele veio pelo nosso interesse. Ele veio por nós. É esse amor. Agora, você está na igreja
por qual motivo? Você está no seu casamento por qual motivo? Você está no seu trabalho por qual motivo? Nós precisamos pensar nas áreas das nossas vidas. Você está na sua casa com seus pais por qual motivo? Por isso, ele não se exaspera, nem se ressente do mal, porque o papai às vezes puxa a orelha. Às vezes o líder vem e fala: não faz assim, está errado. Versículo 6. Ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Ou seja, quando ele vê alguém padecer por uma injustiça, vou usar o exemplo da Carla. É injustiça. Nós pagamos impostos. Ela devia ser atendida de modo rápido. Ela não precisava ter que esperar. É uma injustiça. No entanto, tem gente que vai falar o quê? O SUS está aí, ela tem que esperar, ué. Não, tem que ajudar não, já tem aí. Ele se alegra, ele dá motivo para que a injustiça continue. Mas quando nós vemos os irmãos ajudando, nós nos regozijamos na verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se essas não são as características de Cristo, o que são então? E se essas são as características de Cristo, como cristão, elas devem também ser a minha. Como cristão eu tenho que também tudo sofro, tudo crê, tudo espero e tudo suporto por esse amor, por Jesus. Porque o meu testemunho é que fala, é a minha vida é que fala. Não sou eu que falo, mas é a minha vida que fala. É a minha vida que expressa. E se você vive para quê? Do versículo 4 ao 7, nós vemos basicamente as características de Jesus, juntamente com o fruto do Espírito. Um cristão, ele deve possuir as características de Jesus e o fruto do Espírito. Então nós percebemos que Paulo, quando ele traz essa carta que muitos gostam de usar em casamento, ela tem uma profundidade muito maior do que nós imaginamos. Ele está falando a uma igreja soberba, egoísta. E o que me encabula, eles eram cristãos, mas não tinham amor. Não tinham amor, mas eram cristãos. Não deixaram de ser cristãos, mas eram cristãos carnais e não espirituais. No versículo 8, o amor jamais acaba. O que Paulo está falando? Uma coisa que vai ficar é o amor, porque havendo a profecia, ela vai desaparecer. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino.
porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Até aí. O que Paulo está dizendo, queridos de Corinto, vocês buscam os dons, vocês se movem nos dons, há milagres no meio de vocês, vocês fazem a obra de Deus, vocês expulsam demônios, vocês ajudam os necessitados, vocês são uma igreja ativa, vocês são uma igreja relevante, vocês fazem tudo isso, mas tudo isso vai chegar um dia que quando Jesus voltar, não vai necessitar disso mais, porque hoje é necessário isso, porque Jesus ainda não voltou para buscar a igreja, mas Ele vai voltar para buscar a igreja, e aquilo que é imperfeito, vai ser perfeito, aquilo que você entende que necessitava de uma profecia para aconselhar, quando Jesus voltar, tudo vai ser conhecido, toda a ciência não vai precisar mais de existir, todo conhecimento humano não vai ter mais valor. Então vocês estão buscando o dom errado. E como eu era menino, quando eu era menino, eu gostava das coisas de menino. Só que nós crescemos. E quando a gente cresce, amadurece, as brincadeiras de criança já não nos agrada mais. Nos tornamos adultos. Nós queremos outras coisas. E o que Paulo está falando para eles? Cresça, igreja. Cresça. Você precisa crescer. Você precisa largar das coisas de menino. Você precisa largar de mimimi. Porque agora vemos como em espelho. Talvez você não consiga entender tudo isso. Porque o espelho na época ele era feito de bronze. E quando você olhava no espelho naquela época, a sua imagem não aparecia como no espelho normal de hoje, mas ela aparecia embaçada, deformada. Então não dava para você ter certeza real da imagem. E é isso que Paulo está falando. Mas vai chegar naquele dia que Jesus vai voltar e que você vai ver tudo como realmente é. E aí você vai perceber que a sua busca incessante, frenética, pelas coisas que te dão prazer nesse mundo. Por quê, pastor? Porque eu falar, eu profetizar, eu curar o outro, eu expulsar demônio, dá prazer. Você está sentindo poder, você está sentindo que você é o bambambam, e aquilo vai alimentando o seu ego. Só que Jesus, querido, vai chegar para você e falar assim: quem és tu? Eu sou aquele da igreja lá, do pastor fulano de tal, que expulsou mais de 1000 capetas, que curou o enfermo, que fez aleijado andar, que fez cego ver. Não te conheço. Por que Jesus vai falar que não conhece? Porque ele não tinha Jesus, o amor. O amor. A intenção do coração era errada. A intenção do coração era errada. Os fins não justificam os meios. O que nós precisamos entender é que a nossa intenção de tudo isso que essa igreja tinha tem que ser voltada primeiramente para esse amor sacrificial. Você precisa entender que a sua vida não é um acessório. Ou melhor, Jesus não é um acessório para você colocar na sua vida, um brinco, um óculos. Jesus não quer ser um acessório. Jesus quer ser o principal. Ele quer ser o principal da sua vida. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque eu te amo. Porque eu quero chegar no céu
e quero que vocês sejam juntamente comigo benditos, meu Pai. Fica aqui à minha direita. E eu quero ter cada um de vocês à minha direita. Por isso precisa ser pregada a palavra. Uma carta de amor dura. Não é romântica. Não é romântica essa carta. É uma carta que mostra uma realidade doída, uma realidade que nos confronta, que nos faz sentir acuados, porque a intenção do coração, ela é descoberta. A intenção do coração aflora, porque no fundo, você sabe, eu sei, que nós precisamos lutar contra o nosso egoísmo, que nós precisamos lutar contra o nosso orgulho. Por que precisa lutar, pastor? Porque você está no mundo caído, cheio de pecado, que te assola todos os dias. E se você não vigiar, se você não permitir que o Espírito Santo de Deus te conduza, você vai ser tragado pelo mundo. Você vai ser tragado pelo mundo. E você vai sofrer as consequências do mundo, pensando que é um cristão. Pensando que é um cristão. E o que Paulo ele diz, para terminar, o versículo 13: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Ou seja, no céu vai ter fé, no céu vai ter esperança, e no céu vai ter o amor. Jesus está lá. Por isso essas três coisas permanecem. Não é o permanecer agora de agora, mas agora no mundo espiritual permanecem a fé, a esperança e o amor. Não é verdade que a fé se desfaz à vista e a esperança acaba com deleite, pois ambas permanecem eternamente. Permanece como a fé e a esperança permanecerão então. A essência permanente da criatura é que nada possui de próprio. Você entende que você não tem nada. Você morreu, o que você tem já não existe. No céu você não vai levar nada. A única coisa que você pode levar para o céu é a fé. A única coisa. Sendo eternamente desamparada e pobre. Você vai ser eternamente uma pessoa desamparada e pobre se não tiver fé. Não é de uma vez, mas continuamente na eternidade, que a fé se transforma em visão e a esperança em posse. Hoje você tem fé, mas daquele dia você vai ter a visão do que realmente você vai tomar posse, porque você teve esperança. Amém? Isso é o que nós devemos ter. Não é de uma vez, mas continuamente na eternidade. Continuamente. E essas duas virtudes, a fé e a esperança, portanto, permanecem para viver incessantemente. O amor é a maior das forças do universo. É a sua fonte verdadeira,
E expressão máxima do amor foi no Gólgota, foi na cruz. Se você quer ver uma expressão máxima de amor, olha para o Gólgota, para o lugar da caveira, aonde Jesus foi sacrificado. Um santo, um homem sem pecado, um homem sem culpa, que se fez pecado, que se deixou ser moído, e todo o pecado meu e seu, passado, futuro e presente, foi colocado sobre ele, e ele suportou toda essa carga por amor. A expressão máxima de amor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero contar uma historinha para vocês, para a gente encerrar. Existia uma filosofia chamada filosofia camelística, filosofia de camelo. Uma mãe e o seu bebê camelo estavam por ali à toa, quando de repente o pequeno perguntou: mãe, por que os camelos têm corcovas? Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto, precisamos das corcovas para reservar água, e por isso mesmo somos conhecidos e apreciados por nossa grande capacidade de sobreviver sem água por vários dias. E o camelinho disse: uau, mamãe, que legal! E por que as nossas pernas são tão longas e as nossas patas arredondadas? Filho, elas são assim para que possamos caminhar sem muito esforço no deserto. Com essas pernas longas podemos nos movimentar melhor na areia do que qualquer outro bicho. E o camelinho: uau, mamãe, que legal! E os nossos cílios, por que são tão longos? Nossos cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os olhos. Eles nos ajudam na proteção dos seus olhos quando agitados pela areia e pelo vento do deserto, respondeu a mãe toda orgulhosa. E o menininho camelo diz: mãe, se a nossa corcova era para armazenar água para cruzar o deserto, as pernas para caminhar através do deserto, e os cílios são para proteger meus olhos do deserto, o que é que nós estamos fazendo aqui no zoológico? Tem muitas pessoas no zoológico, querido. Tem muitas pessoas no zoológico, cheia de dons, mas sem o amor. Porque o amor é que faz você sair do zoológico, porque é o amor que faz você progredir e crescer. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que você tem feito com o propósito de Deus para a tua vida? Está guardado? Está só para as pessoas verem? Eu já vi fulano falar assim: nossa, aquela pessoa é usada por Deus. Teve uma época da vida dela que ela foi usada demais, mas hoje está no zoológico, só para ser apreciada. Só para ser apreciada. Não permite mais Deus usar. Não permite mais Deus usar. É triste. Triste, mas uma realidade. E somente a palavra do Senhor, que entra no coração, pode mudar essa realidade. Somente o Espírito Santo, que nos confronta em amor, pode mudar essa realidade. E eu quero que você feche seus olhos.